Se você está procurando uma receita que combina elegância, muito sabor e uma textura incrivelmente cremosa, hoje você vai aprender a preparar um verdadeiro bacalhau com natas gratinado. Comece deixando o bacalhau de molho se estiver usando o tipo salgado. Para isso, você deve deixar o bacalhau submerso em uma tigela com água por 24 a 48 horas na geladeira, trocando a água pelo menos 3 vezes nesse período. Esse processo é essencial para retirar o excesso de sal. Em uma panela grande coloque bastante água, adicione 2 dentes de alho levemente amassados, e 2 folhas de louro. Logo após coloque também as 600 gramas de bacalhau, agora já dessalgado. Leve ao fogo alto até a água atingir a fervura. Desligue o fogo. Agora deixe o bacalhau descansar nessa água quente por aproximadamente 15 minutos. Esse método é excelente porque cozinha o peixe de forma delicada, preservando sua textura e evitando que ele fique seco. Após esse tempo, retire o bacalhau da água e deixe esfriar naturalmente. Quando estiver em uma temperatura confortável para manusear, desfie cuidadosamente em lascas médias, removendo qualquer espinha ou pele que ainda possa estar presente. Reserve o bacalhau desfiado porque ele será a estrela principal da nossa receita. E se você está gostando desse vídeo, por favor dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ajude o canal a crescer. Obrigado. Agora vamos preparar as batatas, que desempenham um papel fundamental na textura desse prato. Descasque 1,2 kg de batatas e corte em cubos uniformes. Manter um tamanho semelhante entre os pedaços é importante para garantir um cozimento homogêneo. Conforme for cortando, coloque os cubos em uma tigela com água para evitar que escureçam. Depois que todas estiverem prontas, escorra bem as batatas até ficarem secas. Para essa receita, queremos batatas macias por dentro e apenas levemente douradas por fora. Você pode utilizar uma air fryer adicionando 1 ou 2 colheres de azeite sobre as batatas e misturando bem antes de cozinhar. Caso prefira, também pode fritá-las em óleo quente. O mais importante é não deixar as batatas dourarem excessivamente. Elas devem permanecer com uma coloração levemente amarelada, pois ainda terminarão o cozimento no forno junto com o molho. Quando estiverem prontas, transfira para papel toalha apenas para retirar o excesso de gordura e reserve. Enquanto as batatas descansam, vamos preparar as cebolas. Pegue 2 cebolas médias e corte em fatias finas. Quanto mais finas forem as fatias, mais facilmente elas irão se integrar ao bacalhau e ao molho, criando uma textura muito agradável. Agora coloque uma frigideira grande sobre fogo médio e adicione meia xícara de azeite de oliva. Quando o azeite estiver aquecido, acrescente toda a cebola fatiada. Mexa delicadamente e tampe a frigideira por alguns minutos. O objetivo aqui não é dourar as cebolas, mas sim permitir que elas amoleçam lentamente e liberem sua doçura natural. Quando estiverem macias e translúcidas, adicione todo o bacalhau já desfiado. Misture cuidadosamente para que o peixe absorva os aromas da cebola e do azeite. Continue mexendo por alguns minutos para integrar os sabores. Em seguida acrescente as batatas já pré-fritas. Mexa delicadamente para não quebrar os cubos. Nesse momento você já começa a perceber a base maravilhosa que está sendo formada. O aroma do bacalhau se mistura ao azeite, à cebola e às batatas, criando uma combinação irresistível. Quando tudo estiver bem distribuído, desligue o fogo e reserve essa mistura. Lembre-se de que a lista completa dos ingredientes está disponível na descrição do vídeo. Agora vamos começar a preparar o molho bechamel enriquecido. Em um recipiente separado coloque o suco de um limão e uma gema de ovo. Bata rapidamente até obter uma mistura homogênea. O resultado será um molho extremamente rico, equilibrado e com um leve toque de frescor proporcionado pelo limão. Reserve. Vamos continuar a preparar o nosso molho bechamel, que é o responsável por toda a cremosidade do bacalhau com natas. Em uma panela grande adicione 100 gramas de manteiga e leve ao fogo médio. Deixe a manteiga derreter completamente sem permitir que escureça.
Assim que estiver totalmente líquida, acrescente 100 gramas de farinha de trigo. Misture imediatamente utilizando um batedor de arame. Continue mexendo sem parar até formar uma pasta lisa e homogênea. Essa mistura é conhecida como rose e será responsável pela estrutura do molho. Cozinhe por cerca de 2 minutos para eliminar o sabor cru da farinha. Em seguida, comece a adicionar o leite, mexendo constantemente para evitar a formação de grumos. À medida que o leite é incorporado, o molho começa a adquirir uma textura cada vez mais cremosa. Continue mexendo até obter uma consistência uniforme e sedosa. Agora tempere com noz moscada ralada a gosto. A noz moscada é um ingrediente clássico do molho bechamel, que traz profundidade de sabor sem se destacar excessivamente. Continue temperando com uma pitada de sal e pimenta do reino moída na hora. Adicione uma pequena quantidade de mostarda da sua preferência e a preparação do suco do limão com a gema do ovo ao molho. Continue cozinhando em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo regularmente para garantir uma textura perfeitamente lisa. Quando o molho começar a borbulhar suavemente e apresentar uma consistência cremosa, desligue o fogo. Nesse momento adicione 200 ml de creme de leite fresco e misture vigorosamente até tudo ficar completamente incorporado. Prove o molho e ajuste os temperos se necessário. Chegou a hora da montagem, uma etapa que faz toda a diferença no resultado final. Pegue uma travessa grande própria para forno e distribua no fundo toda a mistura de bacalhau, cebolas e batatas. Espalhe cuidadosamente para criar uma camada uniforme. Um detalhe importante dessa receita é que não vamos misturar o molho diretamente ao bacalhau. Em vez disso, despeje todo o molho bechamel sobre a superfície da travessa. Utilize uma espátula para espalhar e nivelar bem, garantindo que o molho cubra completamente toda a mistura. Esse método cria camadas distintas que proporcionam uma textura muito mais interessante após o cozimento. Depois de espalhar o molho, cubra toda a superfície com 200 gramas de queijo mussarela ralado. Distribua de maneira uniforme para garantir um gratinado perfeito. Agora deixe a travessa descansar por cerca de 10 minutos antes de levar ao forno. Esse breve descanso permite que o molho penetre levemente nas camadas inferiores e contribui para um resultado ainda mais cremoso. Com o forno previamente aquecido a 180 graus, coloque a travessa na grade central e asse por aproximadamente 15 minutos. Depois use o grill para gratinar, por mais 5 minutos. Durante esse tempo, o queijo irá derreter lentamente, formando uma cobertura dourada e irresistível. O molho ficará borbulhando suavemente pelas laterais enquanto os sabores se unem de maneira perfeita. Quando a superfície estiver dourada e levemente gratinada, retire a travessa do forno. O aroma que invade a cozinha nesse momento é simplesmente espetacular. Deixe descansar por alguns minutos antes de servir. Esse pequeno intervalo ajuda o molho a estabilizar e facilita na hora de servir as porções. Ao cortar a primeira colherada, você verá as camadas cremosas de molho envolvendo as batatas e o bacalhau macio. Cada garfada entrega uma combinação perfeita entre a suavidade das natas, a intensidade do bacalhau, a delicadeza das cebolas e a crosta dourada de queijo gratinado. O resultado é um prato sofisticado, extremamente saboroso e perfeito para ocasiões especiais ou para transformar qualquer refeição em um momento inesquecível. Se você gostou dessa receita, prepare aí na sua casa e descubra por que o bacalhau com natas gratinado é um dos pratos mais apreciados da culinária portuguesa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma receita prática e deliciosa. Obrigado por fazer parte do nosso canal.